Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de crossover. Na verdade, esse é o primeiro de uma série que vai ser lançada aqui no Brasil pela editora Panini Comics de personagens DC Comics e personagens da Sérgio Bonelli Editora. O primeiro deles, que eu estava bem ansioso, aguardando chegar para poder, inclusive, resenhar para vocês, Batman e Dylan Dog, A Sombra do Morcego, publicação que vem num formato maior do que o americano, pelo menos na largura, com essa belíssima arte de capa. É uma edição encadernada, de volume único, tá? Conta com capa cartonada, papel couché colorido, são 216 páginas, ao preço de R$ 64,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse encadernado compila as edições de Batman e Dylan Dog 0 a 3. Eu lembro que quando foi anunciado, que haveria os encontros entre personagens DC e Bonelli, eu fiquei na torcida que fossem escalados artistas italianos, pelo menos no roteiro, para escrever esses encontros, porque eu queria ver como os artistas italianos, no caso os roteiristas, se sairiam no gênero de super-heróis. A gente sabe o quanto as publicações Marvel e DC, principalmente as atuais, elas vêm sofrendo em qualidade, com roteiristas realmente muito fracos. Já as publicações italianas, elas conseguem manter um nível realmente interessante, acima da média, publicações que agradam os leitores. Então seria interessante ver essa transição. E aí foi escalado para escrever essa publicação o Roberto Recchioni, ele que tem larga experiência em várias publicações Bonelli. Como artistas, nós temos o Werther Dell'Edera e Gigi Cavenago, que desenham demais, inclusive aqui a edição é lindamente ilustrada. Bom, vamos falar então aqui desse grande encontro entre o Cavaleiro das Trevas e o Investigador de Pesadelos. Nós temos aqui uma publicação que é de um universo compartilhado, ou seja, o Batman e o Dylan Dog existem na mesma Terra. Então, de certa forma, um já ouviu falar do outro. No caso do Batman, obviamente, por ser um cara estratégico, que sempre se planeja, ele já tem até um estudo da vida ali do Dylan Dog. Já o Investigador de Pesadelos, ele imaginava que o Batman, na verdade, era uma grande lenda urbana. O lance aqui, galera, é que o Roberto Recchioni, ele poderia optar por uma história do gênero de super-heróis, comics americana, ou ir para o lado ali de uma narrativa mais dos quadrinhos Bonelli. E eu acho que a opção que ele fez não foi das melhores. Ele basicamente vai trazer uma grande aventura de super-heróis, mesmo envolvendo o Dylan Dog, que não tem nada nesse sentido. Assim nós vamos ter uma trama que, ainda que traga um caráter investigativo, ela é cheia de ação, de combates, lutas e assim por diante. Eu particularmente esperava algo mais voltado para o público adulto, uma coisa mais séria, uma investigação que não tem ali tantos elementos desse lado mais dos super-heróis. Mas eu entendo que há uma decisão comercial nesse sentido para atrair uma maior quantidade de pessoas para comprarem e adquirirem essa publicação. Bom, nós temos aqui uma história que vai se passar no universo compartilhado, ou seja, o Batman conhece o Dylan Dog, inclusive por conta da sua mente estratégica, já tem todo um estudo sobre o Investigador de Pesadelos. Já ele acredita que na verdade o Batman era uma grande lenda urbana, e aí os caminhos deles vão se cruzar. Já no início da publicação, que vai trazer a edição 0, nós temos o Dr. Chabaras encontrando o Coringa. E esse doutor, ele basicamente tem como objetivo de vida encontrar a imortalidade. Então ele faz experimentos para que mortos retornem à vida. E o que aconteceria se a toxina do Coringa fosse utilizada como parte desse experimento para dar mais vida, vamos dizer assim, para esses mortos recém-ressuscitados? Então nós vamos ter a união desses dois com essa belíssima arte do Werther. As cores também são bem legais.
Olha só, mais um pouquinho. Assim, essa edição número 0, ela vai servir apenas para contextualizar o leitor de que o Batman e o Dylan Dog, eles vivem no mesmo planeta, que já houve ali, né, uma certa interação, ainda que indireta, entre eles, para daí sim chegar na história principal. Já nessa edição 0, a gente encontra um certo problema, pelo menos para quem conhece o personagem Dylan Dog, né? Mas como o Roberto Recchioni, ele transmutou o personagem dentro de um universo, né, de super-heróis, até faz sentido, mas se você considerar, né, o que sai dentro das histórias do Investigador de Pesadelo, não é exatamente a forma que ele age. E aqui eu vou dar um pequeno spoiler sobre o que acontece. Tentando escapar das garras do Dr. Chabaraz, né, ele fala que tem uma caixinha e que nessa caixa tem um explosivo. E o Dr. Chabaraz fica duvidando, ó, isso é um blefe, você não está falando a verdade. E realmente na caixa continha um explosivo. O Dylan Dog não anda com explosivos, tá? Então você fala, não fez muito sentido isso aqui. Mas, né, como houve essa transmutação do personagem dentro de um cenário, né, do gênero de super-heróis, ok, dá pra passar. Outro probleminha que eu encontrei aqui na história, e calma, tem pontos positivos também, não se preocupe. O Bruce Wayne, né, que mora em Gotham City, que é justamente aonde o super-herói Batman aparece. E aí o Bruce Wayne resolve ir para a Inglaterra, chega no aeroporto lá, obviamente ele quer fazer uma investigação envolvendo o Coringa, o Dr. Chabaraz e assim por diante. O lance é que o Batman também vai dar as caras lá na Inglaterra, então as pessoas vão ficar sabendo da presença do Homem-Morcego. E aí não precisa somar um e um para descobrir, né, que lá, olha que interessante, Bruce Wayne e Batman em Gotham. Quando o Bruce Wayne vai para a Inglaterra, o Batman aparece também. O Bruce Wayne não precisava ter dado as caras, mostrado que tinha ido para a Inglaterra. O Batman já fez viagens furtivas sem ninguém saber o paradeiro dele. Poderia ter feito dessa forma. Mas considerando que nós estamos falando de uma das mentes mais inteligentes do universo DC, um cara super estratégico, faltou estratégia aí, né? Mas enfim, pode parecer aí um certo preciosismo da minha parte, mas eu acabei ficando incomodado. Afinal, estamos falando de dois investigadores, né? De qualquer forma, a história ela vai se desenrolar com a aparição de diversos coadjuvantes de ambos os personagens. Pelo lado do Dylan Dog, nós vamos ter o Groxo, o Tenente Block, teremos também os vilões, né? O Killix, o Dr. Chabaraz, que eu já mencionei. Pelo lado do Homem-Morcego, nós vamos ter Coringa, a Selina, o Crocodilo, o comissário Gordon também vai aparecer dentro da publicação, e mais um ou outro aí que vai dar as caras. Então nós vamos ter uma história que vai realmente trazer bastante elementos de ambos os personagens. O envolvimento do Killix, que é um inimigo do Dylan Dog, foi capturado por ele, é um cientista genial que fazia experimentos para descobrir onde estaria a alma humana dentro do corpo, no corpo físico. Ele tenta achar uma glândula, um órgão, uma célula que ninguém até então se atentou e que ali estaria, né, a alma humana. É um assassino psicopata de sangue frio que até o Coringa, de uma certa forma, acaba ficando assustado, né, com o modo de agir desse serial killer. Então a trama ela vai envolver várias investigações, com o Dylan Dog também, né, com aquele lance das paixões intensas que ele tem com cada uma das mulheres que ele acaba encontrando, e não vai ser diferente em relação à Mulher Gato. E aí a trama ela tem ali algumas pequenas reviravoltas, nada muito surpreendente, sempre com essa pegada mais do gênero de super-heróis. Eu, como eu disse, queria algo mais maduro, uma investigação mais séria, uma coisa que realmente fugisse, né, desse lado mais super-herói, que ficasse mais próximo dos quadrinhos italianos. Mas ainda assim, o Roberto Recchioni, dentro dessa proposta, ele consegue entregar uma história realmente divertida. Vai mostrando ali, né, as diferenças do Batman com o Dylan Dog, a forma que cada um age, as brincadeiras ali em relação ao Groxo também são bem interessantes dentro da história, o que acaba até incomodando um pouquinho aí o Homem-Morcego, que não tem muita paciência. Então é uma história que no final das contas acaba divertindo, ainda que obviamente eu esperasse mais.
Existem outros personagens que vão dar as caras dentro da publicação, uma surpresa bem interessante aqui, mas eu não vou entrar em detalhes para não dar nenhum spoiler aí muito descarado, mas é um personagem que o Dylan Dog tem realmente bastante semelhança. Então nós vamos ter aqui, galera, uma edição lindamente desenhada pelo Werther Dell'Edera, com uma trama que envolve a união, né, de vilões de um lado e de outro, com o Killex se mostrando realmente um grande perigo. Não estou passando as páginas mais finais para não estragar nenhuma surpresa. Aqui é o Dylan Dog e a Celina, para variar, né? Ele sempre se apaixona loucamente e tudo mais. Então, galera, nós vamos ter aqui uma edição que não demanda continuação, mas lembrando que nós teremos outros encontros entre personagens DC e também Bonelli. Tem a Liga da Justiça com o Nathan Never, o Zagor com o Flash e assim por diante. Em suma, que nota que eu dou, galera, para Batman e Dylan Dog, A Sombra do Morcego? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5. Como eu disse, eu esperava mais, mas ainda assim eu consegui me divertir com essa publicação. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!